Nós vamos iniciar agora a parte 3 da nossa aula. Então, após a gente estudar anatomia, após a gente verificar a análise facial dos nossos pacientes, nós vamos falar agora sobre a técnica cirúrgica. Então, quando a gente fala de técnica cirúrgica, nós temos que ter uma mesa cirúrgica adequada. Então, essa mesa cirúrgica da cirurgia da bichectomia, ela é composta de quê? Material de exame clínico, material de anestesia, então a seringa Carpuli. Nós temos o material de incisão, que neste caso vai ser o bisturi de número 3 com a lâmina 15. E nós vamos ter o material de divulsão. Geralmente a gente pode utilizar as tesouras de Metzenbaum ou a pinça hemostática para realizar isso daí. Após a divulsão e a remoção dessa gordura, nós vamos fazer a síntese, que é o que? A sutura. Então a gente tem que ter porta-agulhas, tesouras e pinças, além dos afastadores de Minnesota, o aspirador, e geralmente a gente tem que utilizar alguma forma de medir a remoção dessa gordura. Como é que a gente faz isso aqui de rotina? A gente utiliza o volume observando a quantidade de ml de gorduras removidas através de uma seringa, tá? Que pode ser de 10 ml ou de 20 ml. Além disso, anestésico local, agulha e gases. Os anestésicos locais que a gente pode utilizar para a realização da cirurgia da bichectomia, eles podem ser as bases anestésicas como a lidocaína, a mepivacaína ou a articaína. Qual a diferença entre eles, Jordan? A lidocaína a gente vai conseguir executar esse procedimento numa velocidade um pouco mais rápida, porque a lidocaína ela tem um tempo de ação um pouco mais curto. Então, se você já tem mais experiência, você pode utilizar sim a lidocaína. A mepivacaína ela tem uma duração intermediária. Então, para aquelas pessoas que estão iniciando na etapa cirúrgica, que não têm tanta experiência, a execução da lidocaína ela pode sim ser bem feita, com um procedimento seguro, tá? Sem grandes complicações. Já quando a gente vai utilizar a articaína, é para aquelas situações onde geralmente a gente vai demorar um pouco mais de tempo, em que você vai ter a necessidade desse paciente passar mais tempo anestesiado. Então a articaína ela sim pode ser um anestésico local de escolha para a realização deste procedimento. Via de regra, eu na minha prática clínica utilizo a mepivacaína. Então a técnica anestésica, certo? Ela vai ser a técnica do bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Então essa técnica, a gente tem ela detalhada na minha aula de anestesia local, que está disponível aqui no YouTube, mas que vocês vão ter como referência o quê? O segundo molar superior, entrando com a agulha 45 graus e fazendo o volume de 1,8 ml nesta região. E aí é importante vocês esperarem um tempo de anestesia. Geralmente o paciente ele não vai conseguir identificar que a área está anestesiada. Mas como é que você consegue observar isso? Geralmente a mucosa dos molares ela vai estar dormente. E geralmente essa falha ela vai acontecer se porventura você deixar a sua agulha muito rasa na penetração ou então muito lateral. E aí você não vai conseguir atingir a área-alvo, que é justamente a área do nervo alveolar superior posterior. No entanto, não é só essa anestesia que ela é o suficiente. A gente vai precisar também fazer umas infiltrações de um tubete de anestésico distribuídos nas áreas da mucosa oral do nosso paciente, de uma forma a complementar essa anestesia, gerando também uma hemostasia da área operatória. E aí, eu costumo dizer para você, cirurgião dentista que está me assistindo, ou então vocês, meus alunos, que na cirurgia de bichectomia é super importante a gente identificar as estruturas anatômicas para que a nossa incisão ela seja no local mais correto. Porque se você incisar de forma adequada, a cirurgia tende a ser uma cirurgia tranquila. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aí é o quê? É identificar uma estrutura chamada de ducto de Stensen, que nada mais é do que a abertura da saída do ducto da glândula parótida. Então, na hora que você localiza isso daí, com o Minnesota, você vai proteger o ducto de Stensen e vai fazer um tracionamento deste tecido. Por quê? Nós estamos trabalhando em tecido mole. Para a gente conseguir fazer uma incisão em tecido mole, o que é interessante? Que ele esteja distendido. Se você não afastar corretamente, você não vai conseguir com o seu bisturi fazer a incisão. E aí, onde é que ela é feita essa incisão? Geralmente você vai traçar ali uma linha imaginária que fica distante do processo alveolar até a saída do ducto de Stensen e você vai fazer uma incisão no sentido vertical, que ela vai ter em média 1 centímetro de extensão, que vai ali da metade do primeiro molar até a metade do segundo molar, nesta região que vocês estão vendo aí com a seta em vermelho. Então, na hora que a gente faz essa incisão,
você vai conseguir incisar a mucosa oral e você vai observar que abaixo dessa mucosa oral nós vamos ter o quê? O músculo bucinador. E esse músculo bucinador, ele geralmente pode ser feito o quê? A divulsão dele. Então como é que eu divulsiono isso daí? Entrando com um instrumento rombo, que neste caso aqui a pinça hemostática, ela vai entrar fechada, você vai pressionar ela em direção à região lateral e vai fazer a abertura dela, removendo ela aberta. Então você entra com ela fechada, abre e sai. Na hora que você fizer isso, nos 4 vetores, no vertical, no horizontal e na diagonal para cima e na diagonal para baixo, você vai conseguir observar o quê? Que a bola de Bichat já começa a aparecer naquela região. No entanto, não é neste momento que você começa a tracionar ela. Você vai precisar criar um caminho para ela sair. Então você vai entrar com essa pinça romba um pouco mais profundo, dando a volta completa nessa gordura. E quando isso acontecer, você vai começar a observar que ela vai começar a sair de forma gentil, né? Você não vai precisar tracionar ela de forma vigorosa. E aí, quando ela começa a sair, você pode utilizar essa mesma pinça hemostática para gentilmente prender essa bola de Bichat e começar o tracionamento dela. Ela tem que sair sem força. Se você estiver tentando tracionar ela não sair, é por quê? Porque você não fez ainda a divulsão de forma correta. Então você retorna para a etapa da divulsão, aumenta essa divulsão e começa a tracionar essa bola de Bichat. A gente tem nessas situações, geralmente, quando você começa a tracionar essa bola, uma situação onde parte dela já está exteriorizada e você, neste caso, pode fazer o que a gente chama de pinçamento duplo. Então, com outra pinça hemostática, ou então uma pinça de sua preferência, você pode fazer o quê? Estabilizar a primeira pinça mais próxima à incisão e a segunda mais distante, fazendo esse tracionamento de toda essa gordura. Então, a técnica de pinçamento duplo é a técnica que eu geralmente utilizo no meu dia a dia. Até você encontrar o ligamento que segura aí essa extensão bucal. Você vai observar que ele é uma estrutura mais fibrosa, onde não vai ter vascularização naquela região ali, e é nesta área onde você vai fazer a secção da sua bola de Bichat. E após removê-la, você pode colocá-la dentro, né, de uma seringa, fazendo a medição volumétrica de quanto foi removido e que neste caso aí foi próximo de 6 ml. Então, geralmente, naquele paciente que não apresenta nenhuma assimetria, que o rosto dele é muito parecido um lado do outro, você tem que tirar um volume igual, tá bom? Então, esse volume varia, gente, entre 3 ml em média até 6 ml. Vai depender, geralmente, do volume da bochecha do nosso paciente. Então, geralmente, nesses pacientes, 3 ml pode ser o suficiente. No entanto, naqueles em que tem um grande volume, como nesse caso aqui, 6 ml saiu de forma fácil, sem a gente ficar buscando essa gordura. E ao término da cirurgia, como vocês podem ver, geralmente a gente faz alguns curativos compressivos, com uma bandagem chamada kinesio taping, que vai auxiliar a fechar o espaço morto, né? E também auxiliar na realização da drenagem. Então, o que é que eu vou mostrar para vocês agora? Alguns vídeos que mostram exatamente a anestesia, a incisão, a divulsão e a sutura. Então, fique de olho aí que vocês vão ver. Inicialmente, estou fazendo aqui o bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Então, de forma lenta, a gente vai administrar esse tubete anestésico em torno de 1 minuto. Posteriormente, a gente administrar esse tubete, a gente vai fazer a infiltração da mucosa oral para que você tenha o quê? Uma melhora da anestesia e também uma hemostasia do local. Então eu faço esse 1/3 mais anterior, eu faço 1/3 do tubete mais lateral, próximo à saída do ducto, e eu faço também 1/3 na região mais posterior, na distal do segundo molar. Então, com um total de 2 tubetes, é possível você executar a cirurgia de bichectomia num paciente sem dor e com pouquíssimo sangramento. Então, a gente vai fazer isso aí com 2 tubetes e com pouquíssimo sangramento. Após a anestesia, o que é importante? A gente localizar a saída do ducto de Stenz. Então, vocês vão ver aqui no vídeo que eu consigo visualizar onde é que está a saída desse ducto. Aqueles pacientes que você tem uma dificuldade de observar isso aí, o que é que você deve fazer? Você deve secar essa mucosa com a gaze e estimular com ordenha a região da glândula parótida para você observar geralmente a formação de uma gota nesta região. E posteriormente à localização desse ducto, a gente vai proteger ele, afastando com Minnesota e executar a incisão. Então, na hora que a gente faz a incisão,
vocês observam que eu estou incisando a mucosa e neste caso eu já estou incisando também o músculo bucinador. Então, no momento que a gente faz essa incisão e que a gente está no posicionamento correto, você já consegue observar a gordura abaixo desse músculo bucinador. Posteriormente a essa incisão, a gente vai começar as manobras de divulsão. Então, a manobra de divulsão nada mais é do que eu entrar com minha pinça fechada e depois vou sair com ela aberta. Inicialmente no ponto de vista horizontal, depois eu vou fazer isso no vertical e a gente já começa a observar que a gordura ela está saindo. No entanto, não é neste momento que eu já inicio a remoção dessa gordura, tá certo? Eu geralmente entro com ela agora um pouco mais profunda para o quê? Para facilitar a remoção da gordura de uma forma mais suave, sem com que essa gordura ela se rompa na minha mão. Por quê? Vocês conseguem observar que ela apresenta uma cápsula. E essa cápsula ela é muito delgada, ela é muito fina. Então, para que ela saia sem que haja uma ruptura dessa cápsula, a gente tem que fazer as manobras de divulsão de forma adequada. E aí a técnica do pensamento duplo que vocês estão vendo, já quando a gente consegue remover um pouco mais a gordura de forma adequada. E aqui a gente vai conseguir ver, né, o ligamento que segura essa bola de bichá, que vai ser justamente a área onde você vai fazer a remoção dela. Então eu estou aqui com a tesoura, vou removendo e cortando essa bola de bichá. Geralmente quando a gente chega nesse ligamento, o paciente começa a sentir um desconforto, porque a parte mais externa começa a ser tracionada e ela não está anestesiada. Então o paciente começa a relatar isso daí. Então depois de removido, você vai fazer a irrigação do local, a observação, neste caso aqui a gente vê que não tem nenhuma hemorragia ativa, então a gente faz isso daí e posteriormente nós vamos fazer a sutura. Então a sutura a gente pode usar um fio de seda, 3 ou 4 zeros, então esse fio ele vai permanecer aí de uma forma a não machucar o nosso paciente, por isso que eu dou preferência ao fio de seda do que ao fio nylon, porque é uma área que ao paciente se alimentar, ao paciente fazer ao falar, ele vai ter essa condição de que muitas vezes há um traumatismo na área e o fio seda acaba não prejudicando isso daí. No entanto, ele tem que ter muito cuidado com a higienização desse local, porque o fio seda tende a acumular mais biofilme e acaba gerando um pouco mais de processo inflamatório. Então, com 2 pontinhos simples, geralmente a gente consegue fazer o fechamento completo desta ferida, que vocês puderam observar aí que tem um pouco menos de 1 centímetro. Então, a dicasinha clínica é o que? Geralmente começar da região mais vestibular, tá certo? Para a região mais interna, porque isso aí acaba facilitando a passagem da agulha e, consequentemente, a gente perdendo menos tempo na realização da sutura. E aí, com 2 pontos, você consegue ter o fechamento primário dessa ferida. Então, geralmente, você não deve deixar essa ferida aberta, porque senão você tem um espaço morto naquela região e pode ter acúmulo de alimentos. Então tenham muito cuidado na realização dessa sutura. E o que é que a gente observa logo após a gente terminar um dos lados? É que clinicamente você já observa uma diferença nessa paciente. Do lado direito ela já tem um rosto mais triangular e do lado esquerdo a gente vê um rosto um pouco mais arredondado, observando já de cara uma mudança que vocês puderam ver aí. Então, tecnicamente falando, é desta forma que a gente realiza a cirurgia da bichectomia. E aí a gente finaliza a nossa parte 3.